Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Muito boa tarde, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net. Está começando mais um programa O que é o Espiritismo? Comigo, André dos Anjos, e parte do grupo Divulgar. A nossa roda de conversa será especial com temas da atualidade ou do momento de fim de ano, onde nós estaremos refletindo a luz do Espiritismo. Então, seguindo a ordem, vamos lá. Muito boa tarde, meu irmão Antônio Reinaldo. Eu queria saber qual foi o critério para essa ordem. Ordem alfabética, meu amor. Então tá. Muito boa tarde, Antônio Reinaldo. Boa tarde, minha amiga Andréa. Boa tarde, queridos ouvintes da Divulgar.net. E eu vou defender antes a prioridade. Eu tenho duas prioridades aqui: o meu nome e os meus cabelos brancos. Entendeu? Então tem uma. Agora tem. Engraçado, agora cabelo branco vale. Ela. Muito boa tarde, minha amiga Isabela Martins. Boa tarde. Agora sim, eu também tenho minhas prioridades. Sou mulher. Isso é uma prioridade em tanto. Sou a caçula do grupo. Rapaz, esse grupo só tem velho, porque se eu sou a caçula desse grupo, eu vou te dizer. E meu amigo Raimundo Souza, que está na nossa técnica, cuidando aqui por trás das câmeras, mas se faz presente e não vai fugir do assunto, não. O tema que a gente vai estar trabalhando hoje é lições da pandemia. Muito necessário a gente refletir à luz do Espiritismo sobre esse tema muito atual. Agora vamos ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Certo dia, um homem caminhava por uma estrada deserta e começou a sentir fome. Não estava prevenido, pois não sabia que a distância que ia percorrer era longa. Começou a prestar atenção na vegetação ao longo do caminho, na tentativa de encontrar alguma coisa para acalmar o estômago. De repente notou que havia frutos maduros e suculentos em uma árvore. Aproximou-se, mas logo desanimou, pois a árvore era muito alta e os frutos inacessíveis. Continuou andando e foi vencido pela fome e o cansaço. Sentou-se na beira do caminho e ficou ali lamentando a sorte. Não demorou muito e ele avistou outro viajante que vinha pelo mesmo caminho. Quando o viajante se aproximou, o homem notou que ele estava comendo os frutos saborosos que não pudera alcançar e lhe perguntou: "Amigo, belo fruto você encontrou?" "É", respondeu o viajante, "eu o encontrei no caminho. A natureza é pródiga em frutos suculentos." "Mas você tem a pele machucada", observou o homem. "Ah, mas isso não é nada. São apenas alguns arranhões que ficaram pelo esforço que fiz ao subir na árvore para colher os frutos." E o homem, agora com mais fome ainda, ficou sentado resmungando de estômago vazio, enquanto o outro viajante seguiu em frente. Algumas vezes, fatos como esse também ocorrem conosco. Ficamos sentados lamentando o sofrimento, mas não abrimos mão da acomodação para sair em busca da solução. Esquecemos que é preciso fazer esforços, lutar, persistir. É muito comum ouvir pessoas gritando por um lugar ao sol, mas as que verdadeiramente querem um lugar ao sol trazem algumas queimaduras, fruto da luta pelo ideal que almejam. Outras, mais acomodadas, dizem que Deus alimenta até mesmo os pássaros. Por que não haveria de providenciar o de que necessitam? Essas estão certas, em parte, pois se é verdade que Deus dá alimento aos pássaros, também é certo que Ele não o joga dentro do ninho. O trabalho de busca pelo alimento é por conta de cada pássaro, e muitas vezes isso não é fácil. Há situações em que eles se arriscam e até saem com alguns arranhões. Por essa razão, lembre-se sempre de que Deus a todos ampara, mas a caminhada, os passos, a busca é por conta de cada um. Por vezes, a escalada é árdua, exaustiva, solitária, mas é preciso fazer esforços para alcançar o fruto desejado, principalmente em se tratando dos frutos que saciam a sede da alma. Jesus ensinou:
Batei e a porta se abrirá. Mas os passos até chegar à porta e o esforço por bater são necessários. Buscai e achareis. Outra recomendação na qual está contida a ação necessária. Buscar é movimento, é esforço, é ação. Seria diferente se Jesus tivesse dito: espere passivamente que a porta se abrirá, ou fique aí parado que o que deseja chegará até você. No entanto, é preciso saber o que se busca e por qual porta desejamos entrar. Ainda aí, nossa escolha é totalmente livre. Nossa vontade é que nos conduzirá aonde queremos chegar. Sendo assim, façamos a nossa escolha e optemos por chegar lá e chegar bem. Deus dá asas a todos os pássaros. Mas enquanto as andorinhas voam em busca dos climas primaveris e os colibris descobrem novas flores, os abutres farejam a morte para alimentar-se com os restos dos animais vencidos. Voltamos após o momento de reflexão e vamos logo engatar a nossa roda de conversa, porque é muita gente para falar e gente que nem gosta de conversar. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Pois é, gente, vocês perceberam que hoje a Tati não está aqui com a gente, mas enfim, não deixa de fazer presente, ao menos para colocar a vinheta. O nosso tema vai ser lições da pandemia. E aí, meus queridos amigos, antes da gente de fato falar das lições, eu queria puxar para as causas. Por que dessa situação que a gente está vivenciando? Porque a gente sabe que tudo tem uma causa. E aí a gente parte desse primeiro pensamento. Quais foram as causas para a gente chegar nessa situação de pandemia? Voltando à ordem alfabética, amigo Reinaldo, o que você enumera como seriam as causas desse momento de pandemia que a gente está passando? As causas do momento da pandemia. As causas nós podemos enumerar duas causas, né? Uma material, física, e outra espiritual. Então todas as causas, tudo que acontece no mundo traz essas consequências, traz consequências, aprendizados, dores, sofrimento. E a pandemia ele trouxe grandes aprendizados, tá? Então as causas, eu vejo que ela traz uma causa espiritual para que nós reflitamos sobre a vida, como estamos conduzindo a nossa jornada, para onde estamos trilhando no nosso caminho, e traz uma causa física, que através da dor também nos ensina a refletir sobre a nossa jornada. Então ela traz essas causas que vão trazer impacto na nossa vida, na mudança de comportamento. E aí ela trata, então, aí vem a parte das leis morais, que traz a situação de como nós nos comportamos no egoísmo, no orgulho, como é que nós estamos vivenciando em sociedade. Então ela traz várias situações que a gente precisa refletir muito. Qual foi o grande aprendizado da pandemia? Isabela, o que tu enumeraria como causa desse momento? Eu estava pensando, enquanto o Reinaldo falava, sobre essa coisa das causas, né? É difícil afirmar, porque a gente hoje está vivendo ainda essa pandemia, então é um pouquinho mais complexo dizer isso agora. A gente vai conseguir falar isso com clareza no futuro. Hoje é um pouco mais difícil. Mas o Reinaldo tocou num ponto que é exatamente a minha reflexão após esses quase 2 anos aí que a gente vem vivendo de pandemia, que é a seguinte questão. A causa principal é que a gente vive em sociedade e as coisas acontecem e precisam ser aprendidas em sociedade. E a pandemia, o que é? É algo que atinge o todo. Não é uma doença isolada e que se você, por exemplo, tiver um cuidado como a gente viveu, essa pandemia ela exigiu da gente uma série de mudanças de comportamento. E essa mudança de comportamento, para que a pandemia, né, em algum momento chegue ao fim, ela exige um trabalho coletivo. Então todos precisam ter atenção, a higiene, redobrar o cuidado, manter distanciamento e tantas outras coisas aí que foram aparecendo ao longo, né, de toda essa experiência,
E a gente percebe que o fato de eu fazer e do coleguinha não fazer me prejudica de alguma forma. Então eu acho que a grande causa é que a gente tem dificuldade, a gente vive muito no egoísmo, como o Reinaldo colocou, a gente tem dificuldade de ter empatia pelo próximo, e isso tudo, uma hora vai ruir. E aí a gente vai precisar de uma lição um pouco mais impactante, porque assim, a gente pode aprender pelo amor? Pode, e é inclusive a melhor lição. Mas, infelizmente, quando essa lição não é aprendida pelo amor, é necessário a dor, né? Que a dor apareça para que a gente tenha uma comoção ali maior. Então, eu acho que essa lição é principalmente coletiva, porque é algo que é independente do comportamento individual de alguém, ela atinge o todo. Ainda que eu mantenha todos os cuidados, se a outra pessoa não tiver, me atinge. Então ela mostra muito isso pra gente. Então eu acho que é uma causa coletiva. É pra gente entender que a gente evolui também coletivamente. Tipo, o planeta Terra, ele não vai sair de um plano de provas e expiações para um plano de regeneração se a maioria dos espíritos aqui presentes não estiverem evoluídos o suficiente. Então, na minha visão, por conta de ser uma pandemia, algo global, não é nem aqui, não é o nosso país que está vivendo isso, é o mundo, né? O planeta está vivendo isso. Então, me mostra que é uma causa coletiva, né? Acho que esse é o ponto principal de lição que eu tiro dessa experiência. A gente buscando o Evangelho, segundo o Espiritismo, está lá bem claro que todas as causas dos nossos males estão no orgulho e no egoísmo. Como bem Reinaldo lembrou, que aí a gente reflete o material. O vírus estava lá quietinho na natureza e a gente, pelo nosso orgulho e egoísmo, vai invadindo e não respeita aquilo que está harmônico e atinge em cheio a nós mesmos, né? Emmanuel tem uma passagem muito legal em Pão Nosso, onde ele fala que tudo da natureza, desde o mínimo até o máximo, trabalha para que tudo siga o seu curso, né? Até para nos auxiliar, para nos ajudar, para a nossa, porque tudo que Deus criou para o nosso progresso. Então tudo está à disposição para nos auxiliar. E a gente, com nosso orgulho e egoísmo, está destruindo a própria casa, que o maior atingido são nós mesmos, né? Então aí eu pergunto para vocês acham que esse vírus estaria a serviço, vamos dizer assim, da transição planetária, esse momento que a gente está passando? Olha, eu vou dizer uma coisa que talvez crie uma certa polêmica, né? E aí vocês me corrijam se vocês tiverem outro ponto de vista. Mas, na minha humilde visão, tudo que acontece é para o nosso bem. É para a nossa evolução e para o nosso melhoramento. Eu sei que, para as famílias que de repente escutem isso e tenham passado por uma certa tragédia, né? Não consigam ver um fato positivo nisso, né? Alguém que viu, por exemplo, a família ser desamparada, né? Por conta da perda, entre aspas, né? Assim, do falecimento, do desencarne de um ou mais entes queridos. É muito difícil aceitar isso ou ver um lado positivo. Mas, se eu acredito em Deus, e se Deus é soberanamente bom e justo, se Ele é um Pai misericordioso e tudo aquilo que a gente entende e conhece, não tem como eu achar que algo pode ser porque isso aqui quer me prejudicar, isso aqui é perseguição comigo. Não, eu prefiro entender que tudo que a gente passa ou é lição ou é merecimento. Investigar o que se seria uma coisa ou outra não é relevante. O que acontece é que, se eu estou passando, eu preciso focar no positivo. Então, o positivo é o quê? Eu tenho condições de passar por isso. Eu sei que é algo que, quando aquilo está com a gente, né, foi a gente que sofreu aquele mal, entre aspas, é difícil, mais complicado. Mas eu entendo que tudo mesmo, absolutamente tudo é para o nosso melhor. Mesmo que venha na dor, né? Até mesmo porque, para a terra produzir, ela tem que ser rasgada. A tempestade também ela é necessária para poder limpar os miasmas do planeta. Então, vidro, muitas coisas que barro, não... A cerâmica, né? Tudo vai para altas temperaturas para que eu consiga moldar aquilo. E a gente não é diferente, né? Você, Reinaldo? Eu concordo com a Isabela. Tudo se encadeia para o progresso. E o progresso é o bem. Todos nós temos que progredir mais cedo ou mais tarde.
E algumas vezes Deus precisa usar instrumentos um pouco dolorosos para nos impulsionar, para que nós atingimos esse progresso o mais rápido possível. E pela nossa inércia, pela nossa, digamos, vamos dizer assim, um pouquinho de preguiça, da vontade de andar, deixa para depois, amanhã eu faço isso. Então, às vezes, acontecem essas coisas. As pandemias que acontecem, as calamidades, vêm trazer para que a gente acorde, desperte, que a gente precisa viver a vida, mas viver a vida conforme Deus planejou para a gente. Então, essa pandemia, como a Isabela disse, às vezes a gente... parece que a gente não valoriza as pessoas que perderam a vida, as famílias, mas não, a gente valoriza muito, porque tudo acontece conforme a vontade de Deus. As pessoas que pereceram com a pandemia, era o momento deles, esse é o momento de cada um. Todos nós temos o nosso momento, tá? Não tem aquela coisa, não, se fizesse isso, se fizesse aquilo, não teria acontecido. Não teria acontecido porque era o momento dele. E algumas reflexões que eu já fiz com algum grupo de pessoas que eu estou estudando, eu digo o seguinte, olha, as pessoas que tinham que desencarnar pela pandemia desencarnaram. Tinha pessoa que fazia tudo possível, se protegia, fazia tudo direitinho, um pequeno deslize, pegava a Covid e desencarnava. Então tudo acontece como tem que acontecer. Então a gente precisa sim confiar em Deus e tirar o proveito dessa pandemia. O que ela fez? Uma coisa muito importante que eu vejo muito na pandemia. Ela nos colocou dentro dos nossos lares, para a gente conhecer a nossa família, para a gente conviver com a nossa família, que ultimamente nós nos afastamos da família. Nós passamos a viver mais no trabalho, no busca dos bens materiais, e esquecemos que tem uma família que precisa da gente, o filho da gente precisa do nosso sorriso, precisa que a gente jogue uma bola com ele, que a gente vá para o parque com ele. A gente não tinha tempo para fazer isso. E a pandemia nos empurrou para o nosso lar, deixou dentro da nossa casa. Nesse período da pandemia, teve muita separação. Sabe por quê? Porque os casais não se conheciam. Então a pandemia trouxe um grande benefício. Então a gente tem que olhar esse lado bom que ela nos trouxe. Eu vejo que realmente a pandemia Deus colocou para a gente, para que nós pensássemos nela numa coisa boa e tirasse um bom proveito. O que aconteceu é porque tinha que acontecer. Teve gente aí, pessoas jovens, que desencarnaram pela pandemia, e idosos que não desencarnaram, que era a parte mais frágil da situação. Então tudo se encadeia conforme a vontade de Deus. Então realmente a pandemia eu vejo como muito ponto positivo que ela trouxe, se a gente fizer a reflexão nesse sentido, que é para nos ajudar, para nos impulsionar, para nos colocar cada dia mais nesse patamar que a gente está nessa busca dessa evolução e dessa transformação, que quando o planeta se transformar, o mal vai diminuir e a gente vai ver melhor. Vamos agora a um breve intervalo e na volta a gente continua no sentido que Reinaldo deu, que já foi no desenvolvimento da pandemia, e vamos ouvir O Sol Brilha para Todos, com Samaritanos. E com ele aprender do bem, natureza mostrar a verdade que há além, o respeito aos direitos de todo aprendiz, cada um dá seus passos na doce esperança de um dia feliz. Nossa luta é igual, singular no plural. Esse sol traz a luz sem fazer distinção, pra brilhar toda cor, feche os olhos ou não. É sinal que esse amor que procede do Pai prevalecerá, prevalecerá. Então quero vencer minha limitação, me fazer também sol contra a escuridão, enxergar muito além do que é material. Somos muito mais, somos muito mais. Esperança
Estamos de volta após essa breve intervalo, sempre com alegria, onde parte do grupo Divulgar está reunido para refletir sobre as lições da pandemia. No primeiro bloco a gente viu as causas, Reinaldo já se adiantou, começou a falar um pouco mais, e aí a gente entra nisso, nessa questão do momento da pandemia em si. Quando a gente fala em pandemia, a primeira coisa que pensa é desencarne coletivo, porque muita gente desencarna, mas não é só isso, é também isso. Uma pandemia, essa situação toda, ela tem um impacto, um choque muito maior, econômico, social, em todos os sentidos. E aí, cabe esse momento de refletir o que ela está querendo dizer. Tipo assim, a gente está nesse olho do furacão, nessa situação que nos empurrou, como bem Reinaldo falou, vou fazer a gente voltar para dentro de casa. A gente foi muitas das vezes obrigado, né? Muitos obrigado a ficar dentro de casa e se olhar e conviver, e muitos não suportaram isso, porque não tinha essa convivência, moravam apenas numa casa, muitas das vezes nem se encontravam na semana. E aí é que eu quero entrar nessa reflexão com vocês. Estamos na pandemia, Reinaldo bem falou da questão da família. E outro ponto que a gente pode refletir desse momento de pandemia que a gente percebeu, por exemplo, as desigualdades. Muitos, como o Reinaldo falou, a gente teve que ficar dentro de casa, né? Mas muitos não puderam. Não puderam de jeito nenhum ficar dentro de casa. E dentro de casa não estava nem cumprindo a pandemia, porque quantas famílias aí vivem num espaço muito pequeno e muitas pessoas. Então a desigualdade gritou na pandemia, que muitas das vezes caiu numa normalidade que nós espíritas não podemos nos conformar, porque afinal de contas, dentro das leis morais tem a lei de igualdade, onde todos temos que ter a igualdade de condições para poder viver. E aí, o que mais que tu poderia nos acrescentar, Isabela, nesse momento de pandemia, o que ela nos trouxe para a gente refletir? Tu tá falando isso e veio assim muitas lembranças, né? Uma delas a gente até falava aqui nos bastidores hoje, antes da gravação, que era o seguinte: antes da pandemia, por exemplo, eu estava envolvida num trabalho assistencial que levava banho, por exemplo. E por conta da pandemia, como você tinha um contato muito próximo e ainda estava assim no início, não sabia como que era a transmissão e tudo mais, e você acabava tendo um contato grande com pessoas com baixo nível de higiene, né? Enfim, acabou que esse trabalho precisou ser suspenso. Mas dele nasceu um outro grupo, formado por pessoas que estavam dentro desse trabalho, e nasceu o Clareou Lanche Fraterno, por exemplo. Então, a gente deixou por um tempo o banho de luz, que era o trabalho do banho, mas nasceu um outro trabalho, né, que é esse Clareou, que continua acontecendo todos os domingos, por exemplo, em São Luís, né, e em alguns pontos onde nós temos moradores. E você vai percebendo que isso mexe com a questão da solidariedade, né, de cada um. Então, eu sei que, ao mesmo tempo, algumas pessoas se fecharam, mas outras se abriram para essa visão, né, de que era necessário compartilhar o que se tinha, porque tinham pessoas que estavam desprovidas dessa assistência. Outra coisa que eu vi acontecer, por exemplo, foi dentro da vacinação, que foi uma corrida, mas quem queria se vacinar, quem tinha muito dinheiro e condições de ir para outro país, né? Tivemos casos, inclusive, de corrupção, de pessoas que pagaram ali para serem vacinadas previamente, enfim. Mas dentro de tudo isso, por exemplo, eu percebi o poder público aqui, pelo menos na nossa cidade, vacinando prioritariamente essas pessoas que são moradores de rua, que estavam desassistidos. Então, eu acho que houve uma série de mobilizações positivas nesse sentido material, né? Eu acho que uma outra coisa também, que enquanto o Reinaldo falava aqui numa fala anterior, eu me lembrava muito. Nós despertamos muito e avançamos muito nas questões tecnológicas, né? Revolucionárias. Tipo, hoje, enquanto a gente conversa aqui, já existe uma pesquisa publicada pela Pfizer mostrando casos extremamente positivos em comprimidos que foram dados ao invés de vacina. Quer dizer, assim, você tem um comprimido já para isso. São coisas que estavam meio que paradas, né? O Brasil antes se discutia aí sobre arquivamento de uma série de trabalhos científicos, coisas que estavam sem um amparo governamental. E, no entanto, hoje a gente tem o Instituto Butantan,
que conseguiu um bom número, né, de sucesso também nos seus testes com vacina e que daqui a uns anos já vai estar aí. A gente não conseguiu correr tão rápido quanto outros mercados, porque o Brasil não é essa potência, né, que outros países de primeiro mundo, mas nós também avançamos nisso. Então, eu vejo muita coisa de positiva materialmente falando e espiritualmente, Isabela, que é esse o nosso debate principal. Eu acho que essa coisa da solidariedade, às vezes, por exemplo, dentro da doutrina espírita, a gente quando lê o livro dos Espíritos, a gente entende que caridade é ter benevolência, indulgência, perdão das ofensas, né? Mas eu acho que para o materialista, quando ele já consegue se mobilizar, pelo menos nesse sentido de conseguir doar, eu acho que já é um passo que a gente precisa comemorar. Ainda que a gente entenda que a verdadeira caridade não é essa, de dar o pão, de, né, dar uma roupa ou qualquer coisa do tipo. Mas já é um primeiro passo. E eu acho que muitas pessoas nessa experiência partiram para esse primeiro passo e hoje estão mais abertas a isso, né? Às vezes, quando a solidariedade não vinha nesse sentido do dar o material, mas quantos casos a gente não viu aí no ápice da pandemia de pessoas que se solidarizavam com o vizinho, iam fazer o seu supermercado, e se colocavam à disposição para ir comprar algo, já que aquela pessoa não se sentia segura para sair de casa? Eu acho que movimentou bem essa nossa questão, esse nosso lado. Sim, realmente. A caridade, ela saltou bem aos olhos nesse momento onde a gente ficou. Como é que vai ficar a situação daqueles que não têm condição, já que muitos que ajudam não podem ir, e acabou se tendo outros tipos de movimento de ajuda. E Reinaldo, o que tu acrescentaria mais de positivo que a gente possa ver nessa questão, no momento da pandemia, o que ela trouxe para nos observar? Fora que aquele que tu trouxeste foi muito importante, que é a questão da família, que é algo assim que saltou aos olhos. Realmente, qualquer situação dessa, assim, digamos, vamos voltar à pandemia, qualquer situação que atinge o todo, como Isabela falou, porque foi todo mundo. A pandemia não escolheu raça, credo, condição social, não escolheu nada, todo mundo estava sujeito, então não houve, então todo mundo passou por isso. Foi no momento, a pandemia trouxe para a gente uma coisa importante aí, igualdade, né? Todo mundo estava igual nesse momento, não adiantava ter muito dinheiro, morar num palácio ou num casebre. Então ela trouxe uma situação de igualdade. Nós passamos todo mundo ficar iguais, e a hora que chegou a vacina, todo mundo foi para a mesma fila. Tá? E isso é uma coisa que foi importante, que não teve discriminação. Na fila era todo mundo. Se você tivesse naquela situação da idade, a profissão, o profissional de saúde que precisaria ser prioritário, então tudo isso, então foi todo mundo, trouxe essa parte da igualdade. A gente se colocou todo mundo no mesmo, como se diz, no mesmo patamar. Então eu acho que foi isso. E a solidariedade realmente nesse momento ela sempre aparece bastante. Sempre aparece bastante. A gente viu vários casos de pessoas que até a Isabela já citou, de vizinhos sair. A gente viu algumas situações, por exemplo, eu vi alguns casos, não foi aqui no nosso estado, no Rio de Janeiro, os grupos saindo nas casas, pegando a lista de compra dos moradores que não podiam sair, das pessoas idosas que não podiam sair de casa, iam com a lista de compra para o supermercado, faziam a compra e levavam e entregavam. Então, a gente viu várias situações de solidariedade de vivo. Então, tudo isso são situações que a gente vê que traz o benefício. Essas pessoas que agiram dessa maneira, eles fizeram a parte deles. E aqueles que receberam, muitos, talvez, em outros momentos, não teriam a visão de fazer, mas se acontecer e alguém precisar, ele vai ter o mesmo comportamento. Então, quando a gente age dessa maneira, quando a gente dá, mas principalmente quando a gente recebe, que a gente percebe o bem que é fazer o bem, a gente muda o comportamento. Então, eu acho que ela trouxe esse grande benefício para a gente. Solidariedade, despertou mais um pouco. Sempre as grandes calamidades vêm com o objetivo de despertar solidariedade entre nós. E a pandemia não foi diferente. Despertou muito solidariedade. Tá? Então, eu acho que foi muito isso. Ela trouxe muito aprendizado para a gente. E ainda está trazendo. Exato. Porque, afinal de contas, a gente ainda está nela, né? A gente está fazendo esse momento de reflexão para justamente não deixar passar, né?
A gente tem a mania de deixar para depois, refletir. Não, a situação se apresenta e a gente ir com ela pensando o que ela está querendo me dizer. Se a gente deixar... Porque amanhã Deus pertence, né? Eu estava vendo que já tem países aí na Europa que já está de novo com vários casos, então já uma outra onda, a gente pensando que a coisa estava minguando, né? Para poder chegar numa normalidade. Aí não, já tem lugar que está explodindo de novo, então a gente não sabe como é que vai ser. Então é importante a reflexão ser contínua. Dentro dessa fala e dessa reflexão contínua, isso é outra lição, né? Da gente ir caminhando e fazendo, assim, cortar cana, chupar cana, assobiar, é tudo ao mesmo tempo. E enquanto tu falava isso, eu refleti que quando nós iniciamos a pandemia, por exemplo, que nós suspendemos, né, que esse programa acontecia ao vivo, numa rádio local e tudo mais, isso acelerou o próprio processo, por exemplo, do Grupo Divulgar. Nós precisamos correr com tudo e colocar tudo online e começamos a aprender que existiam outras formas de gravar. Tipo, hoje a gente está aqui podendo fazer, quase 2 anos depois, um programa presencial, mas lá no começo a gente, meu Deus, como é que vai ser? Então vamos suspender isso aqui. E na verdade não, a gente transformou aquele único programa presencial numa rádio web com diversos programas, então a coisa se tornou muito maior do que era há 2 anos atrás, por exemplo. A gente cresceu muito enquanto grupo, aprendeu muito, precisou estudar muito. Então tudo isso aconteceu por quê? Porque a gente se viu diante de uma adversidade. Talvez se nós não tivéssemos passado por nada disso, até hoje estaríamos acomodados, fazendo um único programa aos sábados, que é esse aqui, e a coisa estaria da mesma forma, sem a gente ter conseguido caminhar como nós caminhamos diante de tudo que aconteceu, né? Então, apesar de todas as adversidades, a gente, quando se vê numa situação como essa, você ou paralisa e o medo te domina e você não faz absolutamente nada, ou você supera aquilo e vai com tudo em busca de coisas muito maiores. E então você tem que, né, aprender a ser resiliente ante essas adversidades e corajoso também para poder enfrentar, né, as situações. Eu acho que hoje a gente está muito mais corajoso, muito mais audacioso, né, para fazer o bem. No caso aí, tu trouxeste um exemplo patente, nós mesmos. E isso a gente amplifica, porque diversos trabalhos estão aí, todo mundo se reinventou e foi para o online, porque para poder levar a sua mensagem, para poder levar seu trabalho, todo mundo se reinventou. Então também é uma coisa importante a ser lembrada que aconteceu nesse momento. Sim. A pandemia nos tirou da zona de conforto. Exatamente. Exato. Ela veio para tirar a humanidade da zona de conforto. Todo mundo estava confortável no seu lugar, cada um, como se diz, no seu quadrado. Mas precisaríamos nos mexer em algum momento, mudar comportamento, agir de maneira diferente. E cada um tirou seu aprendizado, cada um buscou alternativas. Muita gente aí que já estava desempregada, mas com a pandemia arranjaram emprego. Teve gente que ficou desempregada, mas teve gente que arranjou emprego. Porque tudo vai depender de como você encara a situação. Porque todo mal que vem não é com o objetivo do mal, o objetivo é do bem. Nós temos que olhar Deus sempre com esse objetivo, do bem. Deus não quer o mal de nenhum de nós, Ele quer o nosso bem. Mas às vezes Ele tem que permitir que aconteça algumas coisas erradas, mal, que a gente faça a gente sofrer, que faça chorar, para que a gente acorde, desperte, saia do lugar comum, siga em frente. Então a pandemia, eu vejo que um grande aprendizado para a gente foi tirar a gente desse lugar, dessa inércia e despertar e seguir em frente. Vamos então a mais um breve intervalo e já que a gente volta, vamos ouvir Províncias Siderais com Produbem. Concerto de céus infinitos, nebulosas criações do céu. Quantos céus existem nesses céus?
harmonias que regem miríades de mundos, vidas que transcendem os sóis. Quantos céus em mim posso libertar? Províncias siderais vou visitar para aurir o bem, renovar também. De sol em sol não posso mais parar. Quantos céus em mim posso libertar? Províncias siderais vou visitar para aurir o bem, renovar também. De sol em sol não posso mais parar. Notas celestes, impérios solares, concerto de sóis infinitos. Mais uma morada que surgiu de uma nebulosa geratriz. Oh, eu sou a harpa universal, bordas infinitas no espaço sideral. Quantos céus em mim posso libertar? Províncias siderais vou visitar para aurir o bem, renovar também. De sol em sol não posso mais parar. Quantos céus em mim posso libertar? Províncias siderais vou visitar para aurir o bem, renovar também. De sol em sol não posso mais parar. Quantos céus em mim posso libertar? Províncias siderais vou visitar para aurir o bem, renovar também. De sol em sol não posso mais parar. Voltamos após esse breve intervalo, dando continuidade à nossa conversa de hoje, que é sobre as lições da pandemia. Agora sim, gente, a gente viu as causas, viu o desenrolar da pandemia, como a gente foi convivendo com ela. Apesar dela não ter acabado, como eu até falei, tem lugares que estão voltando a ter problemas com números de casos, mas aí a gente já dá, sim, com 2 anos aí de convivendo, algumas lições para a gente... vamos dizer assim, ser exemplar, dar uma mudada no caminho, dar um norte seguro para cada um de nós para superar essa dificuldade que foi nos imposta. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que foi a principal lição que a gente tira da pandemia? O que a gente pode dizer assim que tem que ser urgente fazer? Deixa eu começar, porque eu sempre estou deixando para depois. Eu acho que é importante a reflexão, o que mundo que a gente quer deixar para a posteridade, para quem vem, inclusive nós mesmos, né? Porque nós, muito provavelmente, vamos voltar para o planeta Terra. Que mundo que a gente vai deixar? Até tô fazendo a correlação com a causa que eu coloquei, né? A gente não está sabendo usar todos os recursos que nos é disponibilizado, a gente está abusando. Então, eu acho que é muito importante, é urgente a gente repensar todos esses recursos que nos são disponibilizados de maneira sábia, que é possível sim, tem tantos projetos aí que mostram que é possível sim ter utilizar esses recursos naturais de maneira sustentável, visando justamente o amanhã.
Isabela, o que tu nos traz? Bom, dentre as lições, né? Eu acho que, primeiro, né? Existem as lições individuais e as coletivas, né? Coletivamente, a gente aprendeu uma coisa muito importante, que a gente precisa um do outro, que não dá para viver num mundo isolado de tudo e de todos, e que nós sozinhos, né? Nós não chegaremos longe, porque a gente realmente precisa dessa solidariedade que foi falado já aqui no bloco anterior. Das lições individuais, né, eu acho que cada um teve ali os seus aprendizados, e a gente precisou perceber, né, com tudo isso que aconteceu, que a gente precisa dar importância a certas áreas da nossa vida. E como a gente conversava aqui agora há pouco, sem dúvida nenhuma, uma área importante que as pessoas deixam de lado é essa coisa emocional, né? Espiritual, mental. Essas coisas que não são tão palpáveis como as coisas materiais, elas tiveram um peso muito grande. Porque, por exemplo, eu lembro de uma fala que me marcou muito. Às vezes a gente deixa a cultura, por exemplo, e o entretenimento como uma coisa à parte, sem tanta relevância. Mas na pandemia foi algo que nos salvou, nos alegrou, nos tirava daquele ostracismo de estar em casa, de estar entediado. Então a gente percebeu e começou a valorizar mais essas coisas que não são tangíveis, né? Então, por exemplo, você ter o carro do ano não te adiantou muito no meio da pandemia, né? Mas você poder contar com um bom filme, ler um bom livro, né? Você estar com pessoas dentro da sua casa que você ama e que você realmente buscou criar laços afetivos, foi extremamente importante. Então, se você era uma pessoa distante, por exemplo, da sua família, e aí quando chegou a pandemia e você precisou ficar aprisionado ali com aquelas pessoas, você percebeu o quanto aquela relação tinha ruído. Então, eu acho que das lições que ficaram, esse valorizar mais esse tipo de situação, da atenção ao outro, do quanto aquilo está me fazendo feliz, despertou mais dentro de cada um de nós. E aí a gente falava que a saúde mental é muito importante. De fato, um dos meus trabalhos, por exemplo, hoje, né, é numa clínica. E a gente percebeu o quão aumentou o número de casos, por exemplo, de pacientes que chegam lá com ansiedade, com crises de pânico, com dificuldades, né, porque não conseguem mais sair de casa e tudo mais. Então, a gente percebe que cuidar disso hoje é um ponto importantíssimo. Cuidar do nosso espiritual, do que eu acredito, da minha fé. As pessoas que tinham essa fé fortalecida diante de todas essas adversidades saíram mais fortalecidas, porque olha, não, eu tenho certeza, Deus se fez presente aqui, olha o quanto eu fui privilegiada, o quanto eu sou feliz. E as pessoas que não tinham essa mesma fé desabaram diante de tudo isso que aconteceu, né? Eu acho que tem uma lição que o livro Paulo e Estevão e a história do Paulo, né, vem nos ensinar, que é assim: não tem nada tão ruim que não possa piorar. Porque quando eu ia lendo o livro, por exemplo, eu dizia assim, gente, isso aqui não pode ficar tão ruim. E acontecia uma outra coisa, eu não sei mais o que pode acontecer na vida desses personagens, né? O que possa ter acontecido para piorar mais. E sempre acontecia. E na pandemia a gente foi vivendo um pouco isso. Tipo, quando a gente começou, né, tinham ali 10 mortes, e aí a gente chocava e tudo mais. E a gente chegou ao ápice aí de praticamente 1.000 mortes por dia, mais de 1.000 mortes por dia, e aquilo ali foi se tornando meio que natural. Então a gente foi percebendo que era preciso aprender a lidar com essa perda, com esse afastamento temporário que a doutrina espírita explica para a gente, né? Então eu vi, por exemplo, quando a gente falou aqui de perdas, eu tive pessoas dentro da minha família que desencarnaram na pandemia por conta da Covid, né? E vi parentes se reaproximarem também com dúvidas, com Isabela, mas e qual é o entendimento da doutrina e como é que eu posso, e como é que eu vou me consolar de tudo isso? Quer dizer, pessoas que estavam há muito tempo afastadas de qualquer vontade de se encontrar num caminho religioso, buscaram isso também durante, né? Então, acho que teve muitos ganhos, apesar de perdas em números de mortes e tudo mais, mas a gente teve muitos ganhos no geral, né, de aprendizados. Verdade. Muitos ganhos tivemos. Pegando aqui um gancho de que a Isabela falou,
a pandemia, ela nos trouxe, no primeiro momento, uma condição que a gente ficou, digamos, vamos dizer, perdido, sem nada. Nós ficamos despidos, porque nós não tínhamos proteção nenhuma para a pandemia. Quando a pandemia chegou, o que nós podíamos fazer para não pegar a pandemia e todo mundo com medo de morrer? Nada. Não tinha vacina, não tem nenhum remédio eficaz, não tinha nada. A única coisa que tínhamos, fique em casa, não sai de casa, não se aproxime de ninguém. Eu passei uns 3 meses sem olhar minhas filhas. A gente falava por telefone. A gente chorava, ela chorava porque não podia nos visitar, data de aniversário, ela não ia na minha casa, nem eu ia na casa delas. Então foi um momento muito difícil, nós ficamos perdidos. Tá, mas talvez eu, no meu caso, e com a minha família, nós não ficamos tão perdidos porque nós tínhamos uma crença, né? Que nos fortalecia, que dizia, olha, calma, vai ficar tudo bem, isso vai passar, isso é assim mesmo, vamos continuar perseverando, vamos cumprir o que temos que cumprir, as orientações médicas dos cientistas, e vamos fazer que vai dar tudo certo e vai passar. Mas que não tinha isso. É o que Isabela falou, pessoas ficaram doentes, adoeceram pela condição da pandemia. As doenças mentais apareceram mais. Tá? Então foi um problema. Isso que acontece, mas também fez com que várias pessoas começassem a pensar diferente, refletir. Por que isso? E aí muitas pessoas talvez procuraram Deus, procuraram Jesus nesse momento. E porque eu acho que esse momento foi um momento que trouxe mais reflexão nesse sentido. Por que disso? Por que aconteceu com A, B, C, D e talvez não aconteceu comigo ou não aconteceu com alguém meu? Então isso trouxe mais uma reflexão e eu tenho certeza que muita gente que estava afastado de uma religião ou de uma religiosidade se aproximaram mais, buscaram entender mais os propósitos de Deus para conosco. Porque é isso que nós precisamos entender. Qual é o propósito de Deus para conosco, mandando uma pandemia nesse momento, que nós vivíamos, todo mundo, aí buscando cada dia mais se tornar melhor materialmente, vamos dizer assim. E aí Deus, espera aí, gente, vamos dar uma parada aqui, vamos dar uma arrumada aqui na casa, vamos pensar um pouquinho diferente, vamos pensar fora da caixa, porque nós fazemos o nosso planejamento muito voltado para o material, para o nosso crescimento material. Esquecemos um pouquinho desse crescimento espiritual, que talvez esse é o momento que Deus mandou essa pandemia, e no primeiro momento, apesar de, aí a gente tem que enaltecer os cientistas, né, que num tempo recorde conseguiram criar várias vacinas, mas nós passamos aí 2 anos, principalmente o primeiro ano, numa situação, digamos, só conforme a vontade de Deus. Então, esse primeiro ano que não tinha vacina, não tinha nada, era Deus que nos segurava. Era Deus que estava nos segurando. A nossa fé, a nossa vontade de viver, cada um fazendo a sua parte. Então, a pandemia trouxe essas situações para a gente, principalmente para que a gente se aproximasse mais de Deus. Eu acho que foi um benefício. Tá certo, então. Vamos a mais um breve intervalo e já que a gente volta, vamos ouvir Gaivota com a banda Elos do Sol. Gaivota da asa branca, que a coragem faz nascer, alicerce da fortaleza, no coração a se erguer. Gaivota que vem me leva, que me ensina como andar. Quando o medo desafia, vem me faz continuar. Oh, gaivota, o que mais quero é te ver voar. O teu voo certeiro me traz forças pra lutar. Oh, gaivota, tu vens do ninho da razão, és a fé que me suporta, minha luz na escuridão. Oh, gaivota, o que mais quero é te ver voar. O
meu voo certeiro me traz forças pra lutar. Oh, gaivota, tu vens do ninho da razão, és a fé que me suporta, minha luz na escuridão. Voltamos após esse breve intervalo, onde estávamos na nossa roda de conversa falando sobre as lições da pandemia. Reinaldo, com toda a sua licença por suas qualidades de prioridade, agora ela vai vogar, agora vai vogar. Faça as considerações finais do tema de hoje, meu amigo. Tá bom. A gente fez hoje aqui bater um papo sobre a pandemia, né? E a gente vê, né, que a pandemia, se a gente fizer uma análise bastante criteriosa, a gente vai ver que a pandemia trouxe mais benefícios do que malefícios, na minha visão, tá? Ela vem, na realidade, se a gente analisar a situação da vida, saindo um pouco da coisa material, da vida material, do nosso dia a dia, olhando os propósitos de Deus para conosco, então Deus vem fazer algumas correções na nossa jornada, no nosso caminho, na nossa trajetória. E a maneira de Deus nos corrigir o nosso caminho, é através de algumas calamidades públicas. E como aconteceu com a pandemia, veio Deus nos mostrar alguns caminhos que nós devíamos mudar a nossa trajetória, redirecionar o nosso caminho. Aí nós vemos algumas reflexões. Primeiramente, dar mais valor à família, dar mais valor à solidariedade, dar mais valor à importância ao próximo, ao outro, vendo que todos nós somos frágeis, que o nosso corpo é da mesma matéria, que não há diferença entre nós. Então, a pandemia vem trazer algumas reflexões. E é importante que a gente reflita sobre isso. A pandemia já acabou? Ainda não. Vai acabar? Pode acabar? Pode não. Tudo vai depender de nós, gente. Tudo que vem, vai. Mas esse vai, o tempo desse ir, de acabar, de se controlar, vai depender muito das nossas ações. Porque quando vem alguma coisa dessa natureza, é porque nós precisaríamos passar por essa situação. E para nós passar por essa situação, quanto mais cedo nós despertarmos para fazer as nossas mudanças, mais cedo a coisa passa. Porque tudo na vida passa. E a pandemia vai passar e nós vamos continuar a nossa trajetória, mas que todos nós façamos uma bela reflexão sobre Jesus, os seus ensinamentos, os seus exemplos, que se a gente fizer nosso redirecionamento pautado em Jesus, tudo na nossa vida vai se tornar melhor após essa pandemia. Isabela, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, eu acho que a gente falou tudo, né? Que não falou tudo, né? Porque, na verdade, se a gente parar para pensar, esses assuntos, eles não se esgotam, né? Porque a coisa está acontecendo, porque a gente está em constante mudança. E só daqui a uns anos, né, passado tudo isso, que a gente vai ter uma dimensão melhor sobre... Será que essas lições que a gente fala hoje, eu reflito muito sobre isso, será que, por exemplo, as lições que a gente tira hoje vão ser as mesmas lições que a gente vai tirar anos pós-pandemia, de verdade, quando tudo isso passar, quando nós tivermos um entendimento maior sobre essa doença, como tratar e como evitar tantas mortes? Então, tudo é uma coisa muito... momentânea, né? Ali que está acontecendo, está fervilhando. Eu acho que a avaliação mesmo, essa conclusão, a gente só tem depois que tudo isso passa, né? Depois que a gente termina. Eu acho que enquanto a gente está vivendo aquela existência, não dá. Inclusive, dentro da doutrina espírita, eu já li isso, né? Assim, da pessoa colocar, olha, enquanto você está vivendo, não dá para fazer uma avaliação daquela existência. Porque você pode derrapar a qualquer momento. Você pode ter tido uma vida ilibada e tal, e no último momento você derrapar e acabar bagunçando um pouco todas as lições que você aprendeu ali naquela existência e tudo mais. Então, a gente só sabe mesmo quando se conclui. Concluiu, desencarnei, e aí, como é que foi essa Isabela aqui desse ano, que casou com fulano, que foi mãe de ciclano? É uma avaliação que só dá para fazer pós, né?
Então, a gente está fazendo uma avaliação do momento, do que a gente ainda vive, das coisas que a gente já acha que aprendeu, mas a conclusão geral vai vir quando a gente puder, daqui a uns anos, se reunir novamente e falar sobre isso. De repente, até reassistirmos juntos esse programa e poder, né, lembrar tudo isso que a gente passou como realmente uma lição. Porque eu acho que isso é uma certeza que vai acontecer, né? A gente poder olhar para trás e dizer, realmente aprendemos muito com aquela situação. Porque, doloroso ou não, a gente sempre aprende. É verdade, uma grande verdade. Mas, como nos disse Santo Agostinho, que a gente sempre faça todo dia uma reflexão do nosso dia, do nosso caminhar. E se a gente, de alguma forma, foi acometido pela pandemia, por essa situação, a gente refletiu o que ela quis me dizer. Porque nesse momento presente, nessa dor que eu estou sentindo agora, o que ela quis me dizer? O que eu posso aprender com ela para amanhã, se eu não aprender, amanhã a lição que vier vai ser ainda mais difícil, mais dolorosa. Tem muitos cientistas falando que a gente não está livre de ter uma pandemia ainda pior do que essa. Isso é muito, muito falado. Vai depender de quê? Como disse o Reinaldo, de cada um de nós. Ela se estender, ela diminuir, ela passar, ou vir uma outra lição ainda mais difícil para todos nós, para ver se a gente consegue avançar. Depende sempre de nós e depende do quê? Dessa reflexão que a gente faça da nossa caminhada. Com isso, conseguimos encerrar a nossa roda de conversa de hoje, agradecendo a presença do meu amigo Reinaldo, a minha amiga Isabela, parceira de sempre, Raimundo, que dessa vez escapou, tá aqui com a desculpa de que tá mexendo nas mesas, nas coisas dele aqui tudinho, escapou, mas na próxima ele não vai escapar, para que a gente possa estar refletindo esses temas que a gente vai trazer ao longo desse mês. E a você, querido ouvinte, agradecemos sempre a companhia, mas fique conosco, a Web Rádio não para, você já sabe, 24 horas no ar, todos os dias da semana, aqui na Web Rádio, no nosso aplicativo, e esse programa, como outros que tem vídeo, estão disponíveis na nossa página no YouTube. Acesse, se inscreva, acione o sininho para você ficar informado de toda vez que tiver vídeo novo e assista, maratone todos os programas que a gente conseguiu produzir ao longo desses anos. À sua disposição, estude e aprende conosco sobre a doutrina espírita. Paz e alegria a todos e até o próximo sábado. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não tenho asas para voar.